Tela azul com letras brancas aparece. Acessando o Google Formulário pelo computador com NVDA. Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre o Google Formulário utilizando o computador com NVDA, tá? Então para simular isso a gente vai acessar através do Google Sala de Aula. Então supondo que eu já estou no Google Sala de Aula, estou aqui no mural, eu vou clicar a tecla Tab para acessar as atividades. Atividades, visitado o link. Então já estou em atividades, clico Enter para entrar nela. Principal marco ações região ver seus trabalhos Então, estando em atividades, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na tecla Tab para navegar pelas atividades. ações pasta da nenhum tópico região lista com itens expandir formulário avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto botão recolhido. Então já estou aqui na atividade. Como essa é uma turma de exemplo, eu não tenho nenhum tópico, tá? No caso de vocês, vocês vão ter que navegar por vários tópicos e encontrar a atividade do dia de hoje. Como eu estou com a atividade selecionada, eu vou expandir ela clicando no Enter. Recolher formulário avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto. Expandido. Então eu expandi aqui já a atividade. E aí eu vou clicar Tab, eu vou para o menu de edição. Opções de atividades, botão de menu recolhido, submenu. Então fui para o menu de opções, certo? Clico novamente em Tab e vou para os anexos, onde vai estar o formulário. Anexo, formulários Google. Então aqui ele está em anexo formulário Google, ele vai falar o nome do formulário, tá? E ele é um link. Então o que eu faço? Eu clico em Enter, ele vai abrir o formulário. Avaliação do curso de capacitação. Lista com 3 itens. Qual seu nome? Título nível 3. Qual a sua data de nascimento? Em qual segmento ou setor você está? Eu fui clicando em H e vi as perguntas que tem na página, tá? Sem título seguinte. Aí eu cliquei mais uma vez, essa página tem 3 perguntas, tanto que por último eu fui apertando o H e falou que não tem título seguinte, tá? Então eu vou navegar pelas perguntas agora para responder. Eu vou clicando em Tab, que é a primeira vez em Tab. Qual seu nome? Ele perguntou qual é o meu nome, vou digitar. V-I-T-U-R. Para a próxima pergunta, qual aí? Data, edição de data. Dia, data, botão de rotação 0. Eu perguntei, ele não fez a pergunta, mas eu me lembro quando eu fui apertando em H, que a segunda pergunta era qual a sua data de nascimento, tá? Então quando ele é um campo do título data. Quando é um campo do título data, a primeira coisa que eu vou digitar é o dia, com os 2 dígitos. Então eu vou botar aqui 08. Botar aqui 12. 1, 2. Ano, data, botão de rotação 0. E depois eu vou digitar o ano, que é 4 dígitos, tá? 1999. 1999. Vou apertar Tab, ele não vai para a próxima pergunta nesse Mostrar caso. seletor de datas, botão de menu, submenu. Como é um campo do tipo data, ele não vai para a próxima pergunta, ele vai para esse seletor que é uma interface gráfica, que não vai utilizar, certo? Então a gente vai para a próxima pergunta, aperta Tab novamente. Em qual segmento ou setor você está? Pergunta obrigatória. Grupo exigido. Esta pergunta é obrigatória. Educação precoce, botão de opção não marcado 1 de 5. Então ele perguntou aqui em qual segmento ou setor você está. A primeira opção é educação precoce, só que ela não está marcada, e essa é uma pergunta obrigatória. Eu posso marcar ela se eu quiser marcar direto a educação precoce. Se eu quiser navegar para as outras opções da pergunta, eu vou navegar com a seta para baixo. Educação infantil, botão de opção marcado 2 de 5. Aqui é educação infantil, mas não é educação infantil, por exemplo, que eu queira. Eu vou navegar por todas as opções da pergunta. Um ordinal masculino segmento, do 1 ordinal masculino ao 5 ordinal masculino ano, botão de opção marcado 3 de 5. Primeiro segmento do 1º ao 5º ano, não é o caso. 2 ordinal masculino segmento, do 6 ordinal masculino ao 9 ordinal masculino ano, botão de opção marcado 4 de 5. Não é o segundo segmento que eu quero, por exemplo, tá? Do 6º ao 9º ano, eu vou de uma mais para baixo só para passar por todas. Cursos técnicos, botão de opção marcado 5 de 5. Eu já olhei as 5 opções, eu quero a terceira, que é o primeiro segmento. 1 ordinal masculino segmento, do 1 ordinal masculino ao 5 ordinal masculino ano, botão de opção marcado 3 de 5. Então eu botei do primeiro segmento do 1º ao 5º ano
eu voltei com a setinha para cima do teclado e agora eu vou apertar Tab. Próxima botão. Vocês percebam que o botão que apareceu foi próximo, né? Então quer dizer que o formulário não acabou ainda, tá? Eu tenho mais perguntas. Vou clicar no próximo, vou apertar Enter. Avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto, título nível 1. Apertei o H para mostrar quais são os títulos da página. Lista com 2 itens, sua turma 1 ordinal masculino, segmento título nível 2. Qual a sua turma? Asterisco título pergunta obrigatória nível 3. Apertei no H novamente. Sem título seguinte. Nessa tela, né, do formulário só tem uma pergunta que é qual a sua turma, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Tab para ir lá. Lista. Alerta, esta pergunta é obrigatória. Lista. Qual a sua turma? Escolher um de 13. Então existe 3 opções para a turma, tá? Para o primeiro segmento, eu vou selecionar uma delas, tá? Então eu vou com a setinha para baixo e 101 não selecionado, 2 de 13. 102 não selecionado, 3 de 13. 201 não selecionado, 4 de 13. Então eu passei por 3 opções, mas eu vou escolher a 102. Eu vou voltar mais um com a setinha para cima. 102 não selecionado, 3 de 13. E aperto espaço. Espaço. 102, 3 de 13. Então agora está selecionado 102 e vou apertar a tecla Tab para ir para a próxima pergunta. Voltar botão. Não tem próxima pergunta, ele foi para o botão botar. Não quero voltar, eu quero continuar respondendo o formulário. Próxima botão. Apertei Tab e quero ir para a próxima tela do questionário. Então já está selecionado o próximo, vou apertar Enter. Avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto. Lista com 12 itens, título nível 13, capacitação em tecnologias de ensino remoto. O que você achou da atuação dos professores? Quais ferramentas você usou para realizar as atividades? De quem eram as ferramentas utilizadas durante o curso? Você necessitou de apoio para realizar as atividades? Caso precisou de apoio, descreva aqui quem te ajudou. Você já tinha estudado à distância alguma vez? Em uma escala de 1 a 5, o que você achou dessa experiência? Qual aula você teve mais dificuldade? Descreva suas dificuldades ao longo do curso. Você tem alguma crítica, elogio ou sugestão a fazer sobre a capacitação? Se sim, descreva aqui. Sem título seguinte. Então, pessoal, na próxima tela eu fui apertando o H para ver as perguntas, mas eu quero responder lá no início. Eu vou apertar Shift Tab para voltar na primeira pergunta. Então, o que você achou do curso de capacitação em tecnologias de ensino remoto? Então eu fui na primeira pergunta, que é: o que você achou do curso de capacitação em tecnologia de ensino remoto? Então aí ele já me deu a primeira opção, que é ótimo. Não quero ótimo, eu vou descendo para baixo para ver todas as opções. Muito bom, botão de opção marcado 2 de 4. Bom, botão de opção marcado 3 de 4. Não gostei, botão de opção marcado 4 de 4. Eu fui descendo usando a setinha, tá? Eu vou botar muito bom, então eu vou subir novamente, então, tá? Que é a segunda opção. Bom, botão de opção marcado 3 de 4. Muito bom, botão de opção marcado 2 de 4. Pessoal, essa pergunta ela não é obrigatória, tá? Como ela não é obrigatória, quando apertar em Tab, ele vai me dar a opção de limpar a seleção. Eu não responderia essa pergunta, tá? Então eu vou apertar o Tab aqui para ir para a próxima pergunta, mas vocês vão perceber que não vai para a próxima pergunta. Limpar seleção, botão. O que ele fez? Eu apertei o Tab, ele foi para limpar a seleção. Mas eu não quero limpar a seleção, eu quero responder essa pergunta. Eu vou continuar, apertar Tab novamente. O que você achou da atuação dos professores? Ótimo, botão de opção não marcado 1 de 4. Então, em relação à pergunta, o que você achou da atuação dos professores? A mesma coisa da pergunta anterior, ele já me deu a opção de ótimo. Estou navegando a lista de opções, eu vou apertando a setinha para baixo. Muito bom, botão de opção marcado 2 de 4. Bom, botão de opção marcado 3 de 4. Não gostei, botão de opção marcado 4 de 4. Nessa opção também vou marcar muito bom. Eu vou voltar. Bom, botão de opção. Muito bom, botão de opção marcado 2 de 4. Voltei usando a seta para cima, certo? E aí é a mesma coisa, essa pergunta não é obrigatória. Ela vai para um botão de limpar a seleção.
Limpar seleção botão. Cliquei no Tab, ele foi para limpar a seleção botão. Eu não quero limpar, quero continuar respondendo. Eu vou apertar Tab novamente. Quais ferramentas você usou para realizar as atividades? Esse tipo de pergunta é uma pergunta que chama de caixa de seleção, tá? Então eu posso ter mais de uma opção, eu posso marcar mais de uma opção nesse tipo de pergunta, tá? Então ele já me deu aí computador, aperto o Tab, notebook, caixa de seleção não marcado, aperto o Tab novamente, tablet, caixa de seleção não marcado, celular, caixa de seleção não marcado. No início da pergunta ele falou que tinha 4 opções, né? Então já li as 4 opções, que é computador, notebook, tablet e celular. Eu não marquei nenhuma por enquanto. Então o que eu faço para voltar nas opções anteriores para marcar? Eu pressiono Shift e Tab, eu vou marcar notebook e celular. Então já estou no celular, que é a última opção. Eu aperto a tecla espaço para poder marcar. Marcado. Volto agora para notebook, Shift Tab. Tablet, caixa de seleção não marcado. Notebook, caixa de seleção não marcado. E aperto o espaço para poder marcar a opção notebook. Marcado. Vou continuar agora nas perguntas. Quando apertar Tab aqui, ele vai ler novamente as opções de resposta dessa pergunta. Tablet, caixa de seleção não marcado. Celular, caixa de seleção marcado. Já chegou na última opção da pergunta, novamente, em celular. E eu vou apertar Tab e ele já vai para a próxima pergunta. De quem eram as ferramentas utilizadas durante o curso? Lista com 4 itens. Minha caixa de seleção não marcado. Tem 4 itens. Então, a primeira opção é minha. Então, se as ferramentas forem sua, você marca essa. Vou apertar Tab para ver as outras opções. Do meu pai ou mãe, caixa de seleção não marcado. Tab novamente. De outro familiar, caixa de seleção não marcado. De algum amigo ou intermediador, caixa de seleção não marcado. Então já li as 4 opções. Nesse caso aqui eu vou marcar minha e do meu pai e da minha mãe, tá? Então eu vou apertar Shift e Tab para voltar nas opções. Minha. De outro familiar, caixa de seleção não marcado. Do meu pai ou mãe, caixa de seleção não marcado. Minha caixa de seleção não marcado. Cheguei em minha, vou apertar o espaço para poder marcar minha. Marcado. Vou dar Tab. Do meu pai ou mãe, caixa de seleção não marcado. Vou apertar espaço para marcar o do meu pai e da minha mãe também. Marcado. E vou continuar navegando agora com Tab para ir para a próxima resposta. De outro familiar, caixa de seleção não marcado. De algum amigo ou intermediador, caixa de seleção não marcado. Cheguei no final das opções da pergunta que eu estava. E agora eu vou para a próxima pergunta apertando Tab. Você necessitou de apoio para realizar as atividades. Grupo. Não precisei. Botão de opção não marcado 1 de 4. Isso é um grupo, né? Então eu tenho que selecionar somente um, tá? Então ele tem 4 opções, que é não precisei. Aí nesse caso aqui, quando é grupo, eu não vou utilizar o Tab, é seta para baixo. Precisei poucas vezes. Botão de opção marcado 2 de 4. Precisei muitas vezes. Botão de opção marcado 3 de 4. Precisei de um intermediador o tempo todo. Botão de opção marcado 4 de 4. Então eu vou marcar aqui precisei poucas vezes. Então eu vou retornar para cima, com a setinha para cima, precisei poucas vezes. Precisei muitas vezes. Precisei poucas vezes. Botão de opção marcado 2 de 4. Então já está marcado, certo? E vou apertar Tab para ir para a próxima pergunta. Só que esse é aquela mesma situação. Aqui é um campo não obrigatório. Ele vai me dar a opção de limpar a seleção, que não vou querer, tá? Tab. Limpar seleção. Botão. Caso precisou de apoio, descreva aqui quem te ajudou. Se você precisou de alguma ajuda, você vai descrever aqui como que foi essa ajuda e quem te ajudou. Então você vê aqui. Eu precisei da ajuda dos professores. Então tá, eu precisei da ajuda dos professores, por exemplo. Mas não é o caso, né? O ideal era você, em relação à ajuda que você teve próximo a você aí, de algum familiar, dos seus pais, aqui são exemplos. Para a próxima pergunta, eu teclo a tecla Tab. Você já tinha estudado à distância alguma vez? Grupo. Sim. Botão de opção não marcado 1 de 2. Então ele já está perguntando a próxima pergunta quando eu apertei Tab.
Ele perguntou se você já estudou à distância alguma vez. E a primeira opção é sim. Se eu posso ir para baixo também. Não, botão de opção marcado 2 de 2. Então, sim ou não. Eu vou botar não e vou deixar o não marcado. E vou apertar a tecla Tab para ir para a próxima pergunta. Mas essa pergunta aqui também é uma pergunta não obrigatória e vai passar para aquela questão de limpar a seleção, que eu não vou querer. Limpar seleção botão. Em uma escala de 1 a 5, o que você achou dessa experiência? E aí? De 1 para não gostei e 5 para foi ótimo. Grupo. Um botão de opção não marcado 1 de 5. Então aqui, ele está utilizando um campo do tipo escala, certo? E não pegou em uma escala de 1 a 5, o que você achou dessa experiência? E aí eu posso, ele vai me dar uma numeração de 1 até 5, que eu vou navegando. 2 botão de opção marcado 2 de 5. Utilizando a setinha para baixo, tá? 3 botão de opção marcado 3 de 5. 4 botão de opção marcado 4 de 5. 5 botão de opção marcado 5 de 5. Eu vou deixar marcado 5, que foi ótimo. E apertar Tab para ir para a próxima pergunta. Limpar seleção botão. Como não é obrigatório, perguntou se eu quero limpar a seleção. Eu não quero limpar, eu continuo com Tab para ir para a próxima pergunta. Qual aula você teve mais dificuldade? Grupo. Google Sala de Aula botão de opção não marcado 1 de 9. Então é um grupo, não é uma caixa de seleção, tem que selecionar apenas um. Então é setinha para baixo, vou navegar por todas as opções de resposta. Google Drive botão de opção marcado 2 de 9. Acessando o arquivo em formato PDF botão de opção marcado 3 de 9. Podcast botão de opção marcado 4 de 9. Google Meet botão de opção marcado 5 de 9. YouTube botão de opção marcado 6 de 9. Editor de textos botão de opção marcados. Conversor de voz em texto botão. Google Formulário botão de opção marcado 9 de 9. Então eu fui navegando para baixo com a seta para baixo do teclado. E eu vou deixar, se você teve mais dificuldade, vamos supor que seja aqui no Google Formulário. Eu vou apertar Tab para ir para a próxima pergunta. Limpar seleção botão. Essa pergunta foi uma pergunta não obrigatória e aparece essa opção de limpar a seleção. Não vou limpar, continuo com Tab. Descreva suas dificuldades ao longo do curso. Aqui você vai descrever as suas dificuldades ao longo do curso. T, I, V, E, S, I, E, U, I, U, A, D, SPA, D, I, G, A, C, D, E, U, ponto. Eu coloquei aqui, por exemplo, se eu tive dificuldade na digitação de texto. Eu vou para a próxima pergunta apertando Tab. Você tem alguma crítica, elogio ou sugestão a fazer sobre a capacitação? Se sim, descreva aqui. Então, Edição multilinha em branco. Então aqui é uma edição multilinha, eu posso escrever um texto, tá? Então aqui se eu tiver alguma crítica, elogio, sugestão sobre capacitação, eu descrevo aqui. N, A, U, E, A, U, S, E, I, S, ponto. Eu escrevi que não tenho críticas, tá? Aqui, se você perceber, eu posso dar Enter, que vai para a próxima linha, tá? Porque ele é uma edição multilinhas, é um texto multilinhas. E vou apertar Tab para a próxima pergunta. Voltar botão. Tá, então percebe que ele foi para um botão de voltar. Então terminaram todas as perguntas dessa tela do formulário. Vou apertar Tab novamente. Enviar botão. Ele foi para enviar, certo? Então, quando é enviar e não próximo, quer dizer que eu terminei todo o meu formulário. Então, eu quero enviar as respostas, eu vou clicar em Enter. Avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto. Título nível 1: Avaliação do curso de capacitação em tecnologias para ensino remoto. Sua resposta foi enviado com sucesso. Agradecemos por ter participado do curso até o final. Sua frequência foi registrada com essa resposta. Então, conforme foi falado aí pelo NVDA, sua resposta foi enviada com sucesso. Espero que tenha gostado e obrigado por ter participado. Fundo azul, em letras brancas aparece na tela, fim.